Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Associado em Foco e hoje eu tenho o prazer de receber 3 empresários de sucesso aqui da região e vão compartilhar a história e qual é o diferencial que eles têm na empresa. Então, começando aqui com a Carolina Amanda, ela é do Método Supera, psicóloga pós-graduada em neurociência e atua mais de 24 anos desenvolvendo pessoas. Muito bom a sua participação. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Obrigada eu pelo convite. O nosso segundo convidado é o Dr. Edgar Cassila, certo? Certinho. Ele é advogado, graduado em Direito pela FIG, pós-graduado em Direito Civil, fez MBA em Gestão e Estratégia Empresarial e a sua experiência é diversificada, abrangendo desde a sua atuação em grandes empresas nacionais e até a organização do terceiro setor. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, doutor Edgar. E o nosso terceiro convidado é o Victor Mesquita, ele é do grupo QS. QS, isso, grupo QS. QS. Isso. Ele é especialista em e-commerce e marketplace. Com mais de 5 anos em atuação, ele foi um ex-militar e mudou de carreira para o empreendedorismo online. E ele atua hoje com a construção de operações escaláveis. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, Sou eu que Victor. agradeço. E conta um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Então, como você falou aí, né, meu nome é Victor Mesquita, eu venho lá do interior de Goiás, uma cidade de 40 mil habitantes, e venho de uma família de militares, uma família bem tradicional, bem conservadora, né? Então, assim, quando eu completei meus 17, 18 anos, o caminho que a minha família passou para mim era o quê? Você tem que prestar um concurso para você ser bem remunerado, para você ter uma segurança ali na vida, e foi o que eu fiz, né? Com 17 anos eu passei no concurso de sargento do Exército, e aí passei 7 anos na carreira militar. Dentro da carreira militar eu estudei também para outros concursos, né? E aí eu passei na Polícia Civil do Distrito Federal, e aí eu me desliguei do Exército para assumir esse outro concurso, só que tinha um lapso de tempo entre me desligar e assumir esse outro concurso, né? Foi aí que eu me juntei mais meu sócio, que também era o André, que também era militar, junto comigo, também era sargento. E aí nós juntamos, nós fizemos essa empresa de e-commerce, né? E aí em 5 meses o negócio ganhou uma proporção grande, e aí eu tive que tomar uma decisão, né? Tinha que queimava o barco, ou assumir o concurso lá e não ia conseguir tocar o negócio, né? Então, falei, rapaz, estou novo, agora é a hora de arriscar, né? Agora é a hora de arriscar, então não assumi o concurso, continuei tocando lá o negócio, e hoje a gente, graças a Deus, tá crescendo bem, né? A gente começou lá em João Pessoa, nós viemos aqui agora para São Paulo, né? E a empresa vem crescendo bem, nós vimos que esse mundo da e-commerce tem muitos problemas a serem resolvidos, e agora, além do nosso e-commerce e nossas vendas online, nós estamos também criando um grupo de soluções para outros vendedores, né? Então nós temos contabilidade voltada para e-commerce, nós temos também um sistema de precificação, um sistema de pesquisa de mercado, voltado também para marketplaces. Enfim, estamos construindo um conjunto, um grupo de soluções para outros vendedores de marketplace. Muito bacana. Isso vocês iniciaram há 5 anos atrás. E 5 anos atrás a gente iniciou começou com o e-commerce, né? E agora a gente está montando mesmo o ecossistema, né, em volta desse e-commerce. E atualmente vocês têm algum nicho específico de venda online ou qualquer segmentação? Não, a gente vende roupa, né? A gente vende moda através do marketplace, né? Inclusive, a gente aborda agora o nosso nicho, estamos muito nichados para moda, né? Vendedores de moda. Depois que, daqui a pouco, né, quando a gente pegar esse mercado de moda, a gente começa a abranger um pouco mais para outros segmentos. E vocês estão somente aqui em São Paulo ou continuaram lá em Goiânia? Não, somente em São Paulo. Somente em São Paulo. Legal, muito bom. Obrigada por compartilhar. Doutora Edgar, passando a palavra um pouquinho para você, conta pra gente como iniciou sua trajetória. Bem, eu vou resumir minha trajetória da área jurídica, né, que é mais importante. Eu me formei em 2006, na FIG, aqui em Guarulhos. Eu já trabalhava numa empresa que agora está em Guarulhos, né, que é a Braspress. Eu fiquei lá de 2005 a 2010 no departamento jurídico. Saí de lá em 2010 para um desafio, que foi trabalhar numa indústria farmacêutica no estado de Goiás. A princípio eu comecei em São Paulo, por uma questão pontual dentro do departamento jurídico, mas para resolver uma questão pontual da empresa. Fiz algumas viagens e 2 meses após eu recebi o convite para ser gestor do departamento jurídico.
Olha que bacana. E ali eu fiquei sendo gestor por cerca de 3 meses e mais uma vez fui surpreendido por um novo convite. A empresa fez uma reformulação e trocou toda a diretoria. Eu já estava estudando, já estava fazendo MBA e aí eu resolvi assumir ali, aceitar esse desafio e assumir a diretoria executiva da empresa. E com isso o jurídico ainda passou a ser minha responsabilidade, continuou sendo minha responsabilidade, mas eu assumi outras responsabilidades, né? Então ali eu tive um grande conhecimento, ganhei muito conhecimento em outras áreas, que hoje eu consigo agregar isso e apresentar isso para todos os meus clientes. Dentro desse período, eu atuei, esse período que eu fiquei, foram 10 anos que eu fiquei nessa empresa, eu atuei em empresas do terceiro setor também, no Instituto Sorrir para a Vida, uma ONG que faz tratamento dentário em crianças com câncer. Fui conselheiro fiscal do Sindicato das Indústrias Químicas Farmacêuticas do Estado de Goiás e fiquei nessa empresa até o final de 2019. E quando eu resolvi, até meio de 2019, quando eu resolvi, eles resolveram mudar para Goiás e eu decidi empreender na advocacia, pegar mesmo a minha vocação e colocar em prática. E aí eu entrei com sociedade, com um colega de faculdade e montamos o escritório Castelo Tomás, Sociedade de Advogados, e estamos na cidade de Guarulhos desde 2019, atuando hoje principalmente no segmento empresarial. Então a gente cuida de todo o capital legal, gestão do capital legal jurídico das empresas. Então é mergulhar de cabeça mesmo na gestão da empresa, sempre vou com os olhos voltados para o jurídico, atuando e auxiliando o empresário na tomada de decisão, sempre buscando evitar que o empresário vá parar dentro do problema e que ele não perca dinheiro, sempre colocar dinheiro no bolso do empresário. Então essa é a nossa atuação. Atuamos em outras áreas também, mas hoje a nossa atuação principal é no segmento empresarial. E aí o segmento é variado. Eu tenho metalúrgica, eu tenho indústria plástica, tenho indústria química, tem principalmente empresas de terceirização, limpeza, portaria, tem muitas empresas desse segmento. E hoje essa é a nossa atuação. Muito bom. E hoje, no escritório de advocacia que você tem, o que você acha que é pontual e muito importante compartilhar com a gente os diferenciais? Olha, a profissão, ela tem muito um estigma, principalmente na cabeça do empresário, de que ele só vai procurar o advogado quando ele tem um problema. E isso é um erro. E o nosso diferencial é sempre tentar mudar essa mentalidade. É levar o jurídico como um braço, como ele tem uma contabilidade desde o primeiro dia, ele tem um jurídico desde o primeiro dia, seja para uma análise ou elaboração de um contrato, seja para uma consultoria de um contrato de locação, seja a elaboração de um contrato, uma incorporação, a compra de uma empresa, a venda de uma empresa, ou até uma judicialização de um processo, seja autor ou réu no processo. Então, esse é o diferencial, é levar uma outra visão da advocacia para o empresário, evitando que esse empresário tenha problemas futuros. E você acredita que hoje o mercado ele tem aceitado esse formato de uma forma mais acessível? Quando ele conhece, sim, porque a cabeça do empresário, infelizmente, por ainda ter esse estigma, é ele ligar o advogado ao problema. E muito pelo contrário, a nossa atuação, ela é muito voltada para o preventivo. E quando não tem, sempre para a via negocial. Hoje, por exemplo, minha tese de mestrado, ela é negociação. Então, hoje o método que a gente aplica no escritório é o método desenvolvido pela Harvard, a Escola de Direito de Harvard, que é um método baseado em critérios. Então, existem números que demonstram que esse método, se aplicado da forma correta, o resultado, na grande maioria, é positivo. Então, a gente sempre tenta evitar a judicialização. Quando o empresário conhece todo esse nosso trabalho, é difícil ele não se convencer da contratação realmente de um advogado antes do problema. Acaba sendo mais aceitável. Exatamente. Mas vai da experiência, né, que cada empresário deve ter. Sim. Mas muito bom, obrigada por compartilhar. Passando a falar para você, Carol, conta pra gente como iniciou sua trajetória pessoal e profissional. Bom, obrigada novamente, né, de abrir esse espaço. Bom, a nossa trajetória é difícil, né, gente, resumir, né? Eu sou formada em psicologia desde 2005.
De lá para cá, eu trabalhei muito na área de recursos humanos, de empresas, né, multinacional, empresas nacionais, empresas grandes, empresas pequenas. E em um momento ali do processo de RH, eu resolvi eu casei, né, vim para Guarulhos, porque eu morava em Santana de Parnaíba, Olha. que é um pouquinho distante daqui. Aí casei, vim para Guarulhos e comecei a atender na área clínica de psicologia. Calhou na época, assim, entrar um pouco a pandemia, e aí eu comecei a estudar sobre um tema que é muito impactante, que é a morte, né? Então eu comecei a atender pessoas enlutadas. Então, com o processo da Covid, que a gente tinha, né, ali uma dificuldade de falar sobre a morte, de lidar com as pessoas que faleceram, né? Esse processo de desligamento, ele causa um impacto muito grande nas pessoas. Então, eu comecei a estudar sobre isso, que é a tanatologia, e trabalhei muito na pandemia, muito, assim, exaustivamente, né, para cuidar dessas pessoas que ficavam e que outras pessoas, né, partiam. Quando foi em 2022, eu conheci o Supera, que é uma escola de estimulação cognitiva, e que o foco deles são pessoas com mais de 60 anos, né? E assim, é a maior escola da América Latina, é uma metodologia incrível, maravilhosa, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E até então eu tô com a clínica atendendo os pacientes, né, nessa área, não que eu não atenda outros, né, eu atendo, mas é a área que eu mais, assim, me sensibilizo, estudo, criei um protocolo, assim, sensacional para ajudar pessoas que estão passando por esse processo. E o Supera, que, queira ou não, assim, quando a gente fala de 60 a mais, é uma outra etapa da vida que as pessoas, elas deixam de ter muita perspectiva, de ter planos, e é aí que mora o perigo, né? Porque você, quando deixa de sonhar, você deixa de viver. E a gente traz com o Supera uma metodologia de ajudar essas pessoas a criar novas expectativas, novos sonhos, novos planos. E aí a gente começa ali um trabalho cognitivo, de raciocínio, de lógica, de memória, incrível. Né? Então, hoje eu trabalho nessas duas frentes, que é a área da psicologia e a área do Supera também. Que bacana o seu trabalho. Então, no Supera, você só atende público acima de 60? Não, a gente atende todos os públicos, né? A gente tem turma infantil, adolescente, adulto e 60 a mais. Mas o público 60 a mais, eles, assim, 70% dos nossos alunos, de todas as unidades do Brasil todo, ele foca no 60 a mais, assim. Acredito eu, porque naturalmente a gente já tem uma perda cognitiva, né, natural, né, de esquecimento, de raciocínio, de velocidade de resposta. E aí os 60 a mais, eles já buscam uma ferramenta para melhorar essa performance. Então eu tenho eles. Para o adulto, por exemplo, eles buscam alta performance. Então, eu sou uma empresária, eu preciso que meu cérebro trabalhe de uma forma mais veloz. E aí, eu passar num concurso público, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa para ajudar essa alta performance. Adolescentes, por exemplo, ou infantil que tem TDAH, que tem algum laudo de TDAH, alguns com laudo de autismo, PAC, TOD, esses diagnósticos que estão muito comuns hoje, a gente também tem uma ferramenta incrível para isso. E quanto tempo vocês estão aqui em Guarulhos? Eu estou com o Supera há 4 anos já. Fez 4 anos agora em janeiro. É aqui no Maia. É bem subindo pertinho. ali a Caixa Econômica Federal. E além desse diferencial que você tem, né, do público específico mais 60, o que mais você tem para compartilhar? O Supera é uma metodologia incrível, maravilhosa, assim. Eu vejo os alunos que eles entram, né, com uma autoestima muito baixa. A gente trabalha muito a questão cognitiva e a questão socioemocional. Então, quando eu falo de cognitivo, eu falo de foco, memória, concentração, raciocínio lógico e socioemocional, porque as pessoas, elas vêm ali com um emocional abalado. Então, sei lá, de repente alguém já perdeu o marido, perdeu o filho. De novo, né, a questão da morte, ela é tão forte que ela traz sequelas. Né? Chega nos 60, 70, 80 a mais, por exemplo. O que eu espero quando eu tô com 80 anos? As pessoas esperam a morte, né?
Elas chegam lá, falam, eu não tenho mais o que fazer, agora é só esperar ela bater na minha porta. E não, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí o nosso diferencial é cuidar desse socioemocional junto com a metodologia e usar a metodologia para estimular essa parte cognitiva. Então, a gente faz ali um balanço de 2 fatores que são essenciais para o ser humano em qualquer idade, né? Não importa, eu estou com 45 anos, por exemplo, eu preciso cuidar do meu cérebro para eu conseguir envelhecer de uma forma saudável. Não adianta eu ter um corpo físico saudável se o meu cérebro, que é a caixa central, ela não for bem desenvolvida, não vai adiantar muita coisa. Eu vou ter uma saúde boa, mas eu não vou ter um cérebro ativo. Então, vem doenças como Alzheimer, como Parkinson, como AVC. Por quê? Porque eu não cuidei da minha estrutura fundamental, que é o cérebro. Muito bacana. E esse método que vocês aplicam, ele é feito semanal? A gente tem aulas semanais, então os alunos vão até a escola, são aulas de 2 horas. Então, nas aulas, a gente tem um roteiro que a gente segue, que a franquia encaminha pra gente. Então, todas as unidades do Brasil utilizam o mesmo roteiro. Então, eu estou aqui, tem uma unidade lá em João Pessoa, por exemplo. É o mesmo roteiro que a gente tem que seguir. Então, o roteiro ele é dividido em algumas etapas. Então, por exemplo, eu uso o Abaco, não sei se vocês conhecem. O Abaco ele é uma ferramenta de cálculo, tipo uma calculadora mesmo. A gente faz adição, subtração, multiplicação, divisão, faz tudo com ele. Então, a gente tem um momento que a gente faz o Abaco, então a gente ensina todo mundo a fazer, né? E aí tem os movimentos certos, tem o dedo certo que eu uso, então a gente usa o movimento de pinça. Aí os alunos perguntam, por que você faz o movimento de pinça? Porque esse movimento é simples, né? Mas quando a gente ativa esse movimento, a gente ativa uma parte do cérebro fundamental para a estimulação. E a gente percebe que quando uma pessoa está entrando para um grau de demência, ele já não faz esse movimento mais. Olha que incrível, né? Como que o nosso cérebro, ele assim, funciona de uma forma extraordinária. Né? Então, um estímulo simples, talvez você fale, né, pra que é isso? Mas quando a gente entra para um grau, ali já um diagnóstico inicial de demência, já vai aumentando um pouquinho, ele já não faz esse movimento. Então, a gente usa o Abaco, usa jogos, usa dinâmicas, né? A gente tem bingo, caça-palavras. Então, são jogos interativos, bacana, legais até. E aí, por trás, a gente está usando técnicas baseadas na neurociência também, na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender novas coisas, para estimular essa geração, esse né? desenvolvimento. E é, legal. assim, é sensacional. Bacana. Muito bom o seu trabalho, parabéns. Obrigada. E o Vitor, conta pra gente hoje quais são os seus diferenciais lá. Então, o nosso diferencial hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa hoje muito, muito bacana lá para fabricantes hoje, né? Porque o que acontece, né? Para o mercado de moda, o empresário ele tem muitas coisas na cabeça para resolver. A gente, todo o mercado, né? Mas no mercado de moda, principalmente o cara que vai fabricar o produto, ele tem que lidar com muitas pessoas ali até sair a fabricação de um produto dele. Né? Tem que falar com o cortador, ele tem que organizar com costureira. E aí são muitas coisas, né? E às vezes o cara não tem tempo para ele se dedicar lá no marketplace, certo? Não tem tempo para se dedicar lá no marketplace, gerenciar a conta dele, fazer a conta dele vender. Por quê? Porque ele está aqui com a mente dele. E é um ponto importantíssimo. Importantíssimo, porque ele não tem tempo para parar lá, gerenciar, subir um anúncio bem feito, né? Fazer as estratégias de ranqueamento, colocar os anúncios nas primeiras páginas, né? Quando as nossas esposas aí vão lá, vai pesquisar lá no Mercado Livre, na Shopee, normalmente ela compra lá na primeira página, ela fica passando 50, 60 anúncios, né? Então, a gente tem uma estratégia para a gente colocar esses anúncios dos nossos clientes nas primeiras páginas, né? E aí tem muita essa dor, né, dos fabricantes. O fabricante está ali onde que ele é bom, que ele é bom de fabricar, e aí ele peca muito, né, se ele não tem uma empresa por trás gerenciando esses marketplaces, ele peca muito nessa questão da venda ali na ponta final, né, na Shopee, no Mercado Livre, na Shein. Então, a gente trouxe essa solução, o pessoal gostou muito, né, porque tira um peso muito grande das costas do empresário.
Ele consegue focar de fato no que é importante, é diminuir os custos ali, fabricando. Às vezes o cara fica focado ali, bota um corte um pouquinho mais pro lado, já volta para ele muito dinheiro ali no final da fabricação, né? Fabricando em grande volume. Então esse foi a nossa Algoritmo Assessoria, que é a nossa empresa, né, de assessoria. Isso foi um passo muito importante e o pessoal gostou demais dessa solução que a gente trouxe. Foi um diferencial assim que de fato a gente está gostando muito de trabalhar assim. E o pessoal tem visto o resultado. E vocês fazem acompanhamento semanal? Isso, não, é que acontece, né? A gente tem a expertise, nós criamos os processos, né? E a gente tem um time qualificado tem um gestor de marketing, tem um gestor de anúncio, tem um gestor de tarefas diárias que tem que ser feitas ali para alimentar a conta, né? Que tem um algoritmo por trás de todas as plataformas, tem um algoritmo, na Shopee, no Mercado Livre também tem um algoritmo, né? Então a gente precisa alimentar isso todo dia para o algoritmo da Shopee ver que você é um vendedor ativo, é um vendedor que atende seus clientes bem, para entregar mais. Então a gente tem pessoas especializadas no nosso time, né? Para gerenciar cada parte disso para o cliente, né? Então, ao invés do cliente lá estar quebrando a cabeça fazendo tudo, ele delega para a gente e a gente tem um especialista que vai entrar na conta do cliente e vai fazer cada ponto específico, né? E o bom é isso, que não tem generalista lá na nossa empresa. Tem um cara que é bom de anúncio e o cara só mexe com anúncio. Então ele sabe os pormenores, o que ele precisa colocar na foto de capa, o que ele precisa colocar nas fotos auxiliares. Ele é especialista naquilo, ele cria o vídeo, o que ele precisa colocar no vídeo para converter mais o cliente, né? O gestor de marketing, ele sabe como gerenciar, como fazer as estratégias para colocar esses anúncios nas primeiras páginas dos marketplaces. Então, assim, como eu disse, né, não temos generalistas lá, o cara faz tudo, não. Temos um processo muito bem definido e pessoas especializadas em cada área ali da gerência do marketplace para os clientes. Muito bacana. E as principais plataformas digital, Mercado Livre e Shopee? Hoje, na nossa assessoria, nessa empresa, a gente está pegando clientes de Mercado Livre e de Shopee. Em breve, nós vamos começar a pegar também de Shein, né? Mas ainda estamos nesses dois marketplaces principais. Deve ser por conta do fato de ser nacional ou não? Não, todos são nacionais, né? Vende no Brasil inteiro, né? Só que são muitos clientes no Mercado Livre e na Shopee, né? Então a gente precisa pegar esses clientes ainda, estruturar e daqui a pouco abrir mais um braço, que é o braço da Shein. Acho que é o próximo passo para nós aí na assessoria. Legal, obrigada. E em relação aos seus desafios, o que você tem enfrentado no mercado, na sua segmentação? Então, acho que o desafio maior do empresário é o que ele está passando agora, né? Então, assim, nossa empresa vem crescendo, graças a Deus, muito rápido, muito bem. Para vocês terem uma ideia, no começo de 2025, nós começamos com 4 colaboradores, terminamos com 25. Olha que legal, então, parabéns. Assim, foi um crescimento. E a dor latente hoje é gestão de pessoas. Acho que todo empresário tem isso, né? Gestão de pessoas é o que está... Hoje o problema não é mais vender, hoje o problema hoje é gerenciar essa galera para que elas performem bem, né? Acho que depois de um certo tempo a missão do empresário é colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Então a gente está gastando muita energia com isso no nosso grupo hoje. Encontrar uma pessoa certa. Exatamente, é uma dificuldade que todo mundo tem, né? E às vezes até por falha de a gente não estudar um pouco mais aprofundado, a gente pega uma pessoa boa, coloca numa função que ela não vai performar bem porque não é a característica natural dela, né? E aí, às vezes a gente acha que a pessoa é ruim, mas não, ela é uma pessoa boa, só está no lugar errado, não está na zona de potência dela. Então a gente está se aprofundando muito nisso aí, nós estamos nos aprofundando muito nisso, para que a gente, de fato, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Mas o problema agora latente é essa gestão de pessoas. Eu imagino, mas eu acredito que deve ser a dor aí de muito empresário, independente da segmentação, é essa questão sobre lidar com pessoas. Sim. E vocês fazem treinamento também para esse tipo de público específico? Sim, também temos treinamentos também. Lá dentro da empresa, nós segmentamos, né? Então eu cuido da parte de Mercado Livre. Então tem um treinamento de Mercado Livre para quem é vendedor de moda. O cara vende moda, ele quer vender no Mercado Livre, eu tenho um treinamento de Mercado Livre. O cara quer vender moda na Shopee, aí meu sócio ele tem um treinamento também de Shopee, né? Aí se o cara vê que ele não tem tempo, ele não quer perder um tempo estudando para aplicar, e ele contrata a gente pelo Algoritmo Assessoria. Que além do marketing que você escuta, tem também essa parte contábil. E a contabilidade é um outro braço, né? Que aí todo mundo, o cara começa ali, o bom do e-commerce, do marketplace, é que você pode começar com um MEI. Começa com MEI, às vezes dentro de casa, a maioria começa dentro de casa. Aí começa a crescer, então daqui a pouco precisa emitir nota fiscal, e assim vai ter que ir para uma sala comercial, depois vai para um galpão, né?
Então, em pouco tempo ali, os sellers, eles precisam de um acompanhamento com a contabilidade, né? E a gente oferece também com a Connect Contábil. A gente tem uma sociedade com a Connect Contábil. Eita, vem chuva. Vem chuva. A gente tem uma parceria com a Connect Contábil, que também é oferecendo esse serviço de acompanhamento da contabilidade ali com esses vendedores de marketplace. E o que você tem sentido em relação a esse público que trabalha com e-commerce? Eles têm tido um crescimento muito grande no mercado? Muito acelerado, é surreal. Eu estava até visitando um dos primeiros alunos em 2023, esse aluno meu. O cara começou, no começo do ano agora, de 2025, ele estava faturando 50 mil por mês. Ele terminou o ano faturando 850 mil. Então, é até perigoso para o empresário, porque ele cresce tão rápido que... Não sabe nem como exatamente, ajusta, às vezes né? o cara... A gente fez esse desafio, eu tenho cliente no digital também. Sim. Ele faz a entrega. Sim. E da mesma forma que você cresce na venda, ele cresce na entrega também. Ele dobrou de um ano para o outro. Na estrutura, na entrega, na organização, né? Exatamente, é absurdo, porque o cara, às vezes... O cara começou vendendo ali, não tem nem muita expertise de como gerir uma empresa. Preparado, exatamente, né? Só que de um momento para o outro. Tem um sistema que... O cara tem uma empresa que quase 1 milhão por mês. Ele é entregador. E aí ele falou, se eu consigo ser entregador, eu vou então fazer a gestão desses entregadores. E ele montou uma empresa. O mercado digital, ele tem crescido de uma forma assim... É surreal. E você, é só loja de roupa que a sua empresa dá esse foco? Ou tem outros segmentos? Hoje nós estamos focados no mercado de moda. Então a gente quer trabalhar o mercado da moda, porque nossa expertise é no mercado de moda, né? Mas daqui a pouco, né, deixa a gente dar uma trabalhada nesse mercado de moda, nos consolidarmos aí no mercado da moda e depois a gente vai pensando em outros nichos, né? Mas porque hoje, a mulherada gasta mais, né? A mulher quando tá com raiva do marido, peraí, esse marido... Deixa eu fazer essa comprinha aqui, né? Deixa eu finalizar esse carrinho aqui. O homem, ele é mais conservado nessa parte mesmo. Exatamente, E é muito bom. Mas é muito bom, nossa. É muito bom. Eu prefiro 1000 vezes comprar pela internet do que em shopping, assim. Eu sou suspeita a falar também, principalmente pelo custo, né? Eu tô parando de ir até no mercado. Até no mercado eu tô fazendo pelo iFood agora. Tudo é pela internet. Que a questão de acumular pontos. Exato. Você tá afiliado em algum programa de fidelidade, você começa a acumular pontos e aí você transforma isso em benefício para você. É viciante, tem um mercado viciante. Tem algumas campanhas que tem até cast, né? De devolver um pouco cashback, do valor. né? Não, pra você ver, tem produtos que o cliente compra com a gente 3 horas da tarde e a gente entrega para ele no mesmo dia. É absurdo a eficiência logística que tem. Aqui em São Paulo. O cliente trabalha no Flex, ele só entrega o Flex. O Flex, né? Ele pega um dia e tem que entregar até as 10 da manhã do outro dia. Olha. Você postou hoje, comprou hoje, até amanhã às 10 da manhã você recebe. É muito rápido. É muito rápido. Ele tem um universo lá de 300 motoboys trabalhando para ele, que às 4 da tarde startam a expedição das mercadorias. Sim. E eles saem aquele maluco com as para poder fazer a entrega. E o interessante é que assim, cada um faz o seu CEP. Ele não sabe bater em vários cantos de São Paulo. Então, geralmente, é o CEP onde a pessoa mora, onde o entregador mora. Então, eu moro no CEP 07030. Então, você só vai sair com entrega para o seu CEP. Então, ali, ele faz 70, 80 entregas, mas rende. Então, num prédio, ele vai fazer 30, 20 entregas. Então, é essa agilidade que o consumidor espera e o marketplace está entregando. Então, por isso que todo mundo acaba se beneficiando. E é muito eficiente, né? Muito. A gente não tem tempo, né? A nossa organização. Ali, igual o doutor falou, ele pega o pacote, ele mora em tal região, ele já sai com a rota, o sistema já sai com a rota que ele vai entregando, ele já para pertinho de onde ele mora. Ele fica, aí os motoboys, rapaz, é muito eficiente. Na cidade como o tamanho de São Paulo, né? Porque o Mercado Livre, ele pensou o Flex primeiro, pensando em Buenos Aires, né? Que é pequeno lá e tal. Agora, aqui em São Paulo é bem maior. E a eficiência que eles conseguiram construir aqui em São Paulo é absurdo. Absurdo mesmo. Eu imagino, mas é realmente por conta da organização, né? Sim. Tudo tem um planejamento e eles estão saindo muito bem. O mercado digital tem evoluído muito. A gente tem tido muitos feedbacks de próprios associados mesmo que trabalham com isso e tem retornado para a gente. Mas mudando um pouquinho sobre o assunto, né, sobre a sua empresa, eu gostaria de saber como você, conhecendo hoje o Dr. Edgar e a Carol, você consegue ajudá-los ou eles mesmos ajudar vocês? Eu acredito que o doutor aqui fica muito claro, né? O doutor aqui, ele nos ajuda muito ali para...
Acho que o doutor, como ele falou, né, ele trabalha muito a questão da prevenção de acontecer um problema ali. Você já entra ali já para evitar que um problema aconteça, né? A gente tá olhando muito para isso, cara. É muito para isso. A gente não quer esperar a bomba explodir para correr atrás. Acho que o doutor ia ajudar muito a gente a organizar essa questão, toda a questão ali do capital da empresa, né? O tributário também, o doutor ia com certeza a nos ajudar muito. Porque o Brasil, né, cada estado tem benefícios fiscais, então se a gente tem uma pessoa especialista ali dentro da empresa, na empresa ajudando a gente, auxiliando a gente, e pensando assim, pô, se a gente colocar uma filial aqui no estado tal, a gente consegue diminuir o ICMS, é outra vida, a gente consegue ser muito mais efetivo, né? Então acho que o doutor ia nos ajudar muito nisso aí. Eu não sei se o doutor imagina outro... Exatamente esse panorama do cenário nacional é esse. Hoje a gente vive num manicômio tributário. Então são regras, cada estado tem a sua regra, se a gente está falando estadual, você tem as regras federais, tem as regras municipais. Você tem emissão de novas regras, cerca de 6 mil regras por dia. Então, estou falando aí de decretos, normas. E quem consegue entender isso tudo? O empresário brasileiro, ele não nasce, ele acontece. Por que eu falo isso? Ninguém sai de casa e fala assim, eu vou estudar para ser empresário, eu vou fazer administração, eu vou ter um capital de giro, eu vou montar um plano de negócios e eu vou startar o meu negócio com segurança de ter estudado, de ter um caixa para manter essa minha atividade por um bom tempo sem faturar, eu sei o que vai acontecer, eu tenho experiência. O empresário às vezes acontece, às vezes é funcionário de uma empresa, ele percebe uma oportunidade dentro daquele segmento ou de um outro segmento, como, por exemplo, do Vitor, que era militar e foi parar no e-commerce. Ele não estudou para ser empresário. Então, assim, o desafio que o empresário brasileiro vive, é diário. Ele tem todo dia um desafio, é um leão para matar por dia, seja na questão tributária, seja na questão contratual, seja na questão de pessoal. Hoje em dia, eu tenho a maioria das empresas do meu escritório, elas são voltadas à prestação de serviços. Então, limpeza, portaria, vigilância. Vocês não têm noção da dificuldade que é encontrar mão de obra. Porque você está falando de um piso da categoria que é um piso baixo, que tem alguns benefícios, mas é um piso baixo. Então, a pessoa ela faz aquela conta. Eu vou trabalhar em uma escala 12 por 36, recebendo ordem, chegando no final do mês receber um líquido que... Então, assim, eu prefiro ficar aqui, eu faço um trabalho extra ali, um trabalho eventual ali, ele acaba suprindo a necessidade dele. Só que falta esse profissional no mercado. Hoje, vocês não imaginam uma pessoa de 19, 20 anos falar, pô, legal, eu vou trabalhar numa empresa, vou ser jardineiro. Com nenhum demérito à profissão de jardineiro. É que não existe incentivo para as profissões. Hoje falta mão de obra. A minha formação original, eu sou formado no Senai. Eu fiz manutenção predial no Senai, lá na época da escola. Você imagina hoje um menino de 15, 16 anos falar, não, eu vou fazer manutenção predial? É trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro. Você não imagina, você pensa o pessoal, esse pessoal de 15, 16 anos indo para a área da tecnologia. E aí você sofre um outro problema, que é a falta de mão de obra. Então hoje você vai fazer uma obra na sua casa, o cara vem e dá o preço que ele quiser, o profissional, o pedreiro, seja lá o que for, ele dá o preço que ele quiser. Se ele for bom, ele não tem agenda. Então assim, o cara mandar, eu fui instalando um ar-condicionado em casa esses dias, 3 meses esperando o cara para vir, só tem que esperar a minha agenda. Então, são esses desafios que o empresário enfrenta diariamente. E assim, eu vou além. Se o empresário ele não estiver preparado, cercado de pessoas boas, como o Vitor mesmo falou, de ter as pessoas certas, no lugar certo, de buscar realmente uma assessoria, seja ela contábil, seja ela jurídica, porque a assessoria jurídica ela não tem o mesmo valor que a assessoria contábil, porque a assessoria contábil é uma entrega de obrigação. Então, desde a constituição da empresa, com o contrato social, o empresário ele necessita de um contador. Hoje nós temos algumas plataformas, por exemplo, contabilidade que é online, que conseguem te socorrer em alguma coisa. Mas o jurídico ele não dá essa atenção, então o que ele faz? Ele vai da forma que dá. Então, até a hora que aparecer um problema, só que quando aparece um problema, aí às vezes é um funcionário que está sem registro, que ele fez um contrato de e-mail com o cara para receber, com o funcionário.
e o cara já está com uma reclamação trabalhista. Empresas Na quebram. hora que aceitar, na hora que fez a proposta, ele aceita. Isso Né? é Aí complicado. depois, E assim, eu falo, até falo que tem que falar para aquela câmera. Empresários quebram por conta de reclamação trabalhista. Sim. Justamente, assim, o cara tem uma pizzaria, um comércio de bairro, ele quebra numa reclamação trabalhista. Tem reclamação trabalhista de centenas de reais. Então, isso é muito importante. Ele está bem alicerçado e bem assessorado desde o início. Como o Vitor falou, no caso dele já é um caso um pouco além, a empresa dele já é um pouco maior, já está na hora dela se tornar um pouco mais competitiva. Como ela se encaixa no mercado de uma forma competitiva? Redução de impostos é um primeiro ponto. Então, por exemplo, ele está instalado, de repente, numa área de benefícios, eu não fiz o diagnóstico da empresa dele, mas ele pode estar instalado numa área de benefício fiscal. Nós temos inúmeras áreas de benefício fiscal no Brasil. Minas tem, Goiás tem, Nordeste tem bastante. Então você pode pensar dessa forma. Recuperar parte desse tributo é uma outra forma. Evitar problemas com gastos desnecessários que você vai ter num contrato, numa sociedade mal feita. Eu posso aqui passar horas falando de inúmeros cases que nós temos no escritório de questões que aconteceram que você fala, olha, se tivesse ou escutado o advogado ou tivesse um advogado assessorando, porque às vezes acontece com o cliente meu. Sim. Ele fazer e faz da cabeça dele, e ele é dono e tá tudo bem. E aí o problema vem depois. Então, assim, é um caminhão de dinheiro que vai por não ter realmente ou uma atuação do advogado ali. A gente até alerta, só não faz assim, mas assim, o advogado também ele tem que correr um certo risco. Às vezes ele tem que ir por um caminho, mesmo sabendo que ele pode é um fazer risco isso. calculado, É um né? risco calculado. Então, assim, eu vou contratar, nesse caso, eu vou contratar meio, ele sabe do risco. Ele está economizando uma parte do imposto. Se a conta vem uma hora, ele tem que saber desse risco. E você sempre está lá ciente, né, dando esse suporte para ele. Sim, o nosso suporte, nossa atuação, ela é full time. Então, assim, eu não tenho... quando tem um processo... Não, ele me mandou uma mensagem fazendo uma consulta de qualquer atuação, qualquer problema que ele tem na empresa, ou uma questão para ser resolvida na empresa. Ele vai ter essa resposta. E é um suporte que você consegue hoje entregar conhecendo a Carol e o Vitor, tanto para o Vitor quanto para a Carol também. Consigo. A Carol, ela tem uma empresa, então ela talvez, o segmento dela, ela não tenha problema, porque é mais essa contratação pontual de profissional, talvez, na questão trabalhista. Mas o Vitor, com certeza, a gente já Já trocou viu bons negócios aí, né? Tem coisa para resolver, né, doutor? Nós emitimos alguns pensamentos, mas obviamente tem. Muito bom. E essa é a ideia da associação comercial. Fazer com que vocês, empresários, se conectem, se conheçam e façam a divulgação aqui internamente com essas entregas de podcast, com os eventos presenciais que a gente promove. Comentei, acho que com você, Carol, sobre o Café com Negócio que a gente promove, que é um evento voltado para mais de 1000 empresários. Então, sempre quando vocês tiverem disponibilidade, participe mais com a gente, esteja aí presente nesses eventos, porque realmente é essa entrega de conexão que a associação faz para poder apoiar os empresários. Muito bom, Edgar, por compartilhar o que você consegue ajudar, né, os empresários, tanto a Carol quanto o Victor. E eu vou pedir para você deixar os seus canais de comunicação. Pode olhar para a câmera, Certo. o WhatsApp, e-mail, Instagram. Tá, vamos lá. O WhatsApp do escritório é 1199 1326 6036. O Instagram é Cassiri Tomás, @Cassiri Tomás ADV, e o Facebook é o mesmo nome. Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Carol, você pode deixar seus canais de comunicação? Claro. Inclusive, né, eu deixo aberto para vocês e para quem estiver assistindo a gente de uma aula experimental Que lá no bacana. Supera. É uma aula junto com os nossos alunos, né? É só agendar com a gente. Pode ser pelo telefone comercial, que é o 11 941 71 69 17, ou pelo Instagram, que é super_Guarulhos Maia. Muito Por bom. esses dois canais. E geralmente na sala, quantos alunos participam? A gente tem, pela regra da franquia, até 12 alunos. 12 alunos. Então E eu aí, deixo 11, porque sempre tem um que falta e quer repor, aí, né, não tem lugar, eu deixo sempre 11 alunos. Então, no máximo, vai ter 12. E você tem horário ao dia todo? Tenho aula de segunda a sábado, então de segunda são 2 horas, né? Então tem às 3, aí tem turma infantil, aí tem turma
já com pessoas um pouquinho mais comprometidas, né? Já com algum diagnóstico, tem turmas ativas, mas são de segunda a sábado, tem Legal. turma. Legal, É muito só bom. agendar uma aula lá para vocês conhecerem. Muito bom. Depois eu vou pedir para você fazer um pitch gravando um pouquinho desse seu conteúdo e compartilhando com os nossos associados no Instagram. Ah, Você grava um claro. vídeo de 1 minuto e meio, a gente publica aqui no Instagram. Ah, tá? fechado. Fica Obrigada. também o convite para vocês divulgarem com a Sim, gente pode. nas nossas redes. Hoje a Ciela está com uma média aí de 12 mil seguidores no Instagram e a gente tem 3.500 empresas associadas. Então é uma forma de bastante. vocês divulgarem com a gente. Sim. Depois vocês me mandem esse vídeo, tá, Tá bom? bom. Show de bola. Victor, para finalizar com você, deixa os canais de comunicação. Tá. Meu tanto Instagram quanto o TikTok é Victor Mesquita, arroba, né? victormesquita.ecom. E no YouTube a gente está com o canal Econcast, Q-E-S. Vou botar aí, Econcast. Estão entregando bastante conteúdo no A gente YouTube? está gravando bastante, todo dia 2, 3 vídeos a gente está... E vocês têm estúdio próprio lá? Como funciona? A gente está criando um estúdio próprio lá, assim. Que bacana, muito bom. Gente, eu quero agradecer pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado de participar dessa edição. Realmente esse é o objetivo da associação. E depois usem o conteúdo para compartilhar nas redes sociais, tá bom? Ah, Show de bola. obrigada, show. Arrasaram. Muito obrigado. Obrigada a Obrigada. todos que assistiram e até mais.